Quero pedir que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Louvado seja o Senhor, eu peço que você abra o seu coração para a palavra do Senhor, que o Espírito Santo possa te conduzir nessa noite, uma noite na presença do Deus Santo, do Todo-Poderoso. Palavra do Senhor, Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. Palavra que diz: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor nosso Deus, estamos aqui diante de Ti, diante da Tua palavra, e pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre de maneira apropriada, como sempre tem feito a partir do púlpito desta igreja. Que o Senhor possa falar a cada coração, que o Senhor possa nos dar o conhecimento da Tua palavra, que o Senhor possa fazer em nossa vida nesta noite, consoante a Tua vontade, que é muito melhor que a nossa. É boa, é perfeita e é agradável. Senhor, faz assim para a glória do Teu nome. Que ninguém, Senhor, possa colocar o pé fora desta casa sem antes ser tratado diretamente por Ti, pelo Teu Espírito, sem que receba da Tua parte a unção, a cura, o perdão dos pecados e, sobretudo, Senhor, o toque especial do Senhor Jesus. Faz em nossa vida, Senhor, porque o Senhor é tão bom para conosco e há tantas coisas a falar, de tantas coisas a agradecer. Eis a nossa oração sincera. No nome de Jesus. Amém. O título do sermão desta noite é Um bom motivo para agradecer. Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Há algo em seu coração, algo em sua vida, em sua história que você possa apresentar hoje ao Senhor como motivo de agradecimento? Quantas bênçãos o Senhor tem dado, coisas grandes, coisas pequenas, quantas bênçãos o Senhor tem feito em sua vida, na sua história e na história da sua família. Um bom motivo para agradecer. Queridos, para que nós possamos entender o contexto do texto lido desta noite, é necessário que entendamos o contexto imediatamente anterior. Jesus estava na região da Galileia, ele estava pregando o evangelho de cidade em cidade, de vila em vila, e nós sabemos que ele estava na circunvizinhança de Naim,
conforme Mateus capítulo 6, versículo 17. Já em Mateus capítulo 9, versículos 24 a 35, Jesus dá testemunho de João Batista, que nas próprias palavras do mestre era muito mais do que um profeta, era o precursor do Messias. O próprio Jesus estava a denunciar a incredulidade dos fariseus e dos intérpretes da lei que se afastavam do Senhor, que se afastavam da vontade do Deus Santo. Eles rejeitavam a pregação de João Batista e agora também rejeitavam a pregação do próprio Senhor Jesus. A posição deliberada desses homens, dos fariseus, dos doutores da lei, dos saduceus, era de oposição a Jesus. João Batista possuía um modo ascético de viver, um modo diferente de viver, e por causa desse modo diferente de viver, ele era tido, mal visto pelos fariseus. Ele não comia pão e nem bebia vinho. Ele se alimentava de animais silvestres, de pequenos insetos, coisas assim que nós precisamos entender como um modo ascético de viver. Mas, por outro lado, Jesus comia pão e bebia vinho e era tido como glutão e como beberrão. E mais, ele comia e bebia com pecadores, e isso era um assinte, era uma afronta para os publicanos, para os fariseus, para os doutores da lei. Podemos perceber que o contexto era de hostilidade ao Senhor Jesus. A fama de Cristo se espalhava por todas as regiões, por toda aquela circunvizinhança, e alguns o recebiam como profeta de Yahvé e o admiravam por causa disto, ao passo que outros o tratavam como um inimigo a ser eliminado. A primeira questão que eu quero perguntar para você é: como você recebe o Senhor Jesus em sua vida? Alguém a ser admirado por ser um profeta do Senhor, alguém que tem uma palavra contundente contra muitas vezes a sua vida, que vai te falar verdades que muitas vezes você não quer ouvir. Ou Jesus é, de fato, o inimigo a ser eliminado? No contexto atual, Jesus chegou então a uma aldeia, nós não sabemos qual era, sabemos que era próxima da cidade de Naim, e ele é convidado por um fariseu de nome Simão para estar com ele em sua casa. Tratava-se de um acontecimento público, eu quero que vocês notem, que vocês reparem. Era um acontecimento com portas abertas. Os moradores da cidade poderiam vir até a porta daquela casa onde se recebia aquela autoridade. Jesus era uma autoridade, era um rabi, um rabino. A palavra rabino significa meu rabi, meu mestre, rabone, alguém que pode me ensinar, alguém que sabe coisas que eu não sei, que conhece coisas que eu não conheço, alguém que tem a dizer coisas que eu preciso aprender, que eu preciso ouvir. As pessoas podiam se chegar até a porta e podiam observar as coisas que estavam acontecendo ali dentro. Mas elas não entravam, não tomavam parte daquele acontecimento, mas podiam ver. Era a visita de um rabi, de uma pessoa reconhecida como um mestre em Israel, e que deveria, portanto, ser recebida com honra, com acato. E era assim exatamente que acontecia. Entenda. Quando um mestre chegava em uma aldeia, o costume era que a maior autoridade local o recebesse em sua casa e lhe oferecesse cortesias que eram praxe por causa da posição que ele ocupava. Na ocasião, todos os homens presentes na casa formavam a fila para receber o rabi e todos vinham e beijavam sua mão. E o dono da casa, o anfitrião, beijava o rosto do rabi. Era isso que acontecia. Então todos iam tomando lugar. Leon Morris, um comentarista, ele vai dizer que a mesa era mais ou menos de 30 a 40 centímetros e os convidados eram dispostos na proximidade do anfitrião e do convidado especial, do maior para o menor, de forma que todos pudessem estar próximos e ouvir os ensinamentos daquele convidado ilustre. Em seguida, um servo vinha com uma bacia, com água e também com uma toalha, e vinha por detrás do divã onde as pessoas estavam ali reclinadas, e lavavam seus pés. Entendam, a pessoa reclinava o cotovelo na mesa, os pés ficavam para o lado oposto, de forma que os empregados, que os servos, que os escravos, pudessem ter acesso e lavar os pés e secar com toalhas. Isso era o normal, era a praxe que se fazia. Mas perceba que nenhuma dessas cortesias são feitas ao Senhor Jesus. Nada disso.
seus pés não foram lavados, a sua cabeça não foi ungida, ele não recebeu o ósculo santo, um beijo no rosto pelo dono da casa, nada disso. Na realidade, queridos, a intenção de Simão era em desonrar o Senhor Jesus, era testar o Senhor Jesus, era desqualificar o Senhor Jesus perante os demais convidados. Agora imagine a cena. Imagine como estava o coração de cada um dos discípulos que também estavam ali na proximidade, vendo as coisas acontecerem e vendo o seu Senhor e Mestre ser desonrado na casa de Simão fariseu. Algo precisava ser feito. Mas o quê? O que os discípulos poderiam fazer? A notícia rapidamente se espalha pela cidade e logo chega ao conhecimento de uma mulher inominada. Não sabemos quem era. A Bíblia não cita seu nome, mas foi registrado aquele fato. O único registro nos dá conta que se tratava de uma mulher pecadora, num contexto onde podemos entender que se tratava de uma prostituta. Uma pessoa renegada pela sociedade por causa do modo de vida. Mas o fato é que aquela mulher, o mais rápido que pôde, ao saber que o Senhor estava sendo desonrado, na casa de Simão fariseu, ela corre o mais rápido que ela pode, ela se prepara da forma que ela pode e vai até a casa de Simão para fazer aquilo que Simão não estava fazendo. No sermão desta noite, eu quero apresentar 4 atos de gratidão que são encontrados na vida desta mulher. Primeiro, a mulher enfrentou todos para apresentar sua gratidão a Jesus. Perceba que a atitude daquela mulher, queridos irmãos, era extremamente difícil de ser tomada numa sociedade patriarcal e machista. Foi preciso superar todos os olhares críticos. Imagine quando ela entrou naquela casa, todas as pessoas olhando para ela, o próprio Simão fariseu olhando para ela, ela poderia ser repreendida, poderia ser expulsa daquele ambiente. Ela contava com o julgamento de todos. E o Simão fariseu era um legalista por excelência, que com certeza a condenaria veementemente por causa daqueles atos, daquelas atitudes de gratidão. Sendo possível, inclusive, que ele mandasse que seus servos a lançassem porta fora da casa. Mas ali estava aquela mulher, para apresentar o seu culto pessoal ao Senhor Todo-Poderoso, o Deus encarnado que estava presente, que fez e fazia a diferença na sua vida e faria muito ainda a diferença na vida de muitas outras pessoas. Para apresentar o seu culto pessoal ao Rei da Glória, ela então precisou enfrentar a todas aquelas pessoas e olhar nos olhos de cada um deles e dizer: eu estou aqui fazendo o que vocês não fizeram. Eu estou aqui para honrar aquele que é o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso que está presente neste lugar. Para dizer a Jesus: Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fará em minha vida. Obrigado, Senhor, porque a partir do momento que eu conheci o Senhor, a minha vida se transformou, a minha história mudou. E ela tinha muito a dizer a Jesus, mas não dizia com palavras, ela dizia com atitudes de quem se importava, com atitudes de quem amava, fosse qual fosse o constrangimento. E nós, irmãos? Será que nós temos a mesma disposição daquela mulher? Será que nós podemos enfrentar a todos, a tudo, para nos aproximar diante do nosso Salvador e dizer para Ele: Senhor, obrigado. Obrigado pela salvação. Obrigado porque o Senhor morreu por nós naquela cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque de fato a minha vida passou a ter sentido com o Senhor. Será que nós enfrentamos? Será que nós nos esforçamos para isto? Ou será que não? Ou será que num culto como o culto desta noite, o nosso louvor tem sido pífio? Assim, mais ou menos, murchocho, sem sal e sem açúcar. Ou será que nós temos apresentado o nosso coração em gratidão ao Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez. E eu quero enfrentar a todos, a tudo, para dizer a Ti muito obrigado. Em segundo lugar,
A mulher superou os costumes de sua época para apresentar gratidão a Jesus. Queridos, entendam uma coisa. Os pés de Jesus ainda não haviam sido lavados. Não. Era uma afronta de Simão fariseu. O rabi, presente em sua casa, estava sendo maltratado por alguém que deveria honrá-lo. Agora, aquela mulher, consternada que estava pelo fato de entender o seu mestre sendo desprezado e desonrado, ela então se aproxima de Jesus, se curva até o chão, toca nos pés de Jesus e, chorando, com suas lágrimas, banhava os pés do Salvador. Não era fácil ela fazer aquilo. Na correria, eu sei. Talvez ela tenha esquecido de trazer toalha. Aí então ela desprende os seus cabelos em público para secar os pés de Jesus com seus cabelos. E eu quero que você compreenda, aquele gesto de desprender os cabelos e de usar os cabelos para secar os pés do mestre era aviltante, porque uma mulher só desprendia os seus cabelos da intimidade do casal para o marido. O que ela estava fazendo ali? Ela estava quebrando com barreiras culturais. Ela estava se expondo a um nível máximo para apresentar o seu amor e a sua gratidão a Jesus de Nazaré. E ali então ela secava, banhava os pés do Salvador com suas lágrimas e secava seus pés com seus cabelos. Aqueles pés que deveriam ter sido lavados à água, eram agora lavados a lágrimas. Aqueles pés que deveriam ter sido secos à toalha, agora eram secos com os cabelos daquela singela mulher. Que lindo, não? Nada, nem ninguém poderia impedi-la de demonstrar sua gratidão a Jesus. Nenhum olhar hostil, nenhum olhar de condenação faria com que ela voltasse atrás, porque ela estava decidida em manter a sua gratidão expressa a Jesus. E nós? Quantas coisas o Senhor tem feito por nós? Quantas coisas o Senhor tem feito pelo nosso coração, pelo meu e pelo seu? Quantas vezes o Senhor tem entrado em nossa casa e cuidado da nossa família? Quantas vezes Ele curou nossos filhos? Quantas vezes Ele muniu de alimento as nossas mesas, os nossos celeiros, o nosso armário? Quantas vezes? E de quantas formas o Senhor tem cuidado de nós, do nosso coração, da nossa vida, da nossa história e da nossa família. E nós? Será que nós temos também a mesma condição, a mesma convicção de enfrentar a todos para honrar aquele que tanto nos amou? Somos gratos a Jesus ou não? Em terceiro lugar, a mulher usou algo valioso para demonstrar sua gratidão. Aquela mulher, queridos irmãos, trouxe consigo um vaso de alabastro. Um vaso de alabastro era algo muito precioso por si. Só que aquele vaso de alabastro estava repleto de unguento precioso, caro. Entenda. Eram vasos de adorno, que eram usados para colocar perfumes caros. Talvez o vaso de alabastro e o seu conteúdo fossem as coisas mais valiosas, mais importantes que aquela mulher pudesse ter em sua vida. Talvez. Talvez ela pegou aquilo que era de mais valioso, que ela trabalhou muito tempo, talvez, para, naquele momento, honrar o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Ela não faz conta do valor. Ela não fica quantificando aquilo que pode ser entregue para o Senhor com um coração completamente agradecido. Não. Por quê? Porque ela sabia que muito mais teria feito o Senhor Jesus por ela em sua vida. Louvado seja o Senhor. Ela não pouparia o unguento. Talvez colocar um pouquinho só, já basta. Não, não para ela. Era necessário demonstrar toda a gratidão. Era necessário demonstrar todo o amor que ela possuía. Louvado seja o Senhor.
Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Os pés eram tratados com água, lavados a água. A cabeça era ungida com óleo, que era barato. Mas aquela mulher fez tudo o contrário. Porque ela não pouparia esforços para mostrar o seu amor e a sua gratidão por Jesus. Só os escravos poderiam tocar nos pés. Numa família, queridos, se recebessem um convidado especial, um escravo logo vinha com uma bacia, com água, com toalha para lavar os pés. Era o comum. Se uma família era pobre e não tinha escravos, não tinha servos, era a tarefa do filho caçula. Tem algum filho caçula aqui? Nenhum. Ah, ali, ó, você lavaria. O que mais? Ó, aquela mulher, ela diz assim, esse papel é meu. Essa função é minha. Eu a farei e a farei com muita alegria. Louvado seja o Senhor. Os pés eram considerados a parte imunda do corpo, por isso eram lavados pelos escravos. Somente escravos tocariam os pés dos convidados, mas para aquela mulher era uma grande honra banhar os pés de Jesus com suas lágrimas, secá-los com seus cabelos, ungí-los com um precioso unguento e ainda mais, beijá-los. A Bíblia diz que ela não cessava de beijar os pés de Jesus. E às vezes a nossa visão romântica, que a gente tem muitas vezes o costume de romantizar a Bíblia, não é? Os pés de Jesus eram os pés de um homem que caminhava nas estradas empoeiradas da Galiléia e da Judéia. Sofridos por causa de toda aquela circunstância ora vivida. Mas a Bíblia diz que ela não parava de beijar os pés do Senhor. Louvado seja o Senhor. O que era isso, gente? Demonstração de carinho, de afeto. Demonstração de gratidão. Alguém que entrega o seu coração na mão do Senhor. E nós? E nós? O que nós temos feito? Para demonstrar a nossa gratidão ao Senhor. O que temos feito? Não raras vezes nós queremos punir o Senhor, né? Hoje eu estou chateado, estou aborrecido, vou chegar no culto, vou fechar minha boca e não vou louvar. Não vou adorar. Ledo engano. Porque o Senhor não precisa do nosso louvor para se sentir louvado. Nem precisa do nosso amor para se sentir amado. Nós temos o privilégio, a oportunidade de servirmos ao Senhor, amando-o e louvando-o. É bênção para a nossa vida. Nós não podemos perder a oportunidade de adorar o Senhor da nossa vida, o Deus da nossa história. E o que nós temos feito para demonstrar gratidão ao Senhor? Qual é a qualidade da nossa gratidão? Qual é a qualidade do nosso louvor? Qual é a qualidade da nossa adoração? Queremos ser íntimos de Jesus como aquela mulher? Ou não? Será que naquela circunstância nós faríamos o mesmo? Ou será que nós ficaríamos aborrecidos ao lado dos discípulos, mas não faríamos nada? Ora, não foi Pedro que fez alguma coisa. Não foi Levi. Não foi João, o discípulo amado. Mas foi uma mulher pecadora. O que o Senhor Jesus está falando para mim e para você nessa noite? Que nós temos oportunidade, hoje, aqui, neste momento, nesta noite, de adorá-lo, de bendizê-lo, de glorificá-lo. Então não perca a oportunidade, querido irmão. Não perca, querida irmã. Em quarto e último lugar, a mulher possuía um bom motivo para gratidão. E nós também. Se não, vejamos. Lucas afirma que Simão, o fariseu, no íntimo de seu coração, condenava a ação daquela mulher e condenava ainda mais a passividade de Jesus. Era um absurdo. Ele vê Jesus deixando aquela mulher fazer isso. Se ele fosse profeta, saberia que se trata de uma pecadora. Para ele era um assinte, era um descalabro.
Era algo grotesco e aviltante que Jesus estava fazendo ao deixar que aquela mulher o tocasse. Simão dizia para si mesmo: se for profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Mas Jesus, que sonda os corações, nesse momento o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor olha, o Senhor lê a sua mente, o seu coração, o Senhor sabe o que você está pensando. Antes que a palavra venha à tua boca, o Senhor já sabe o que você vai dizer. O Senhor conhece você muito mais do que você se conhece. O Senhor conhece muito mais a sua esposa do que você conhece, muito mais o seu marido do que você conhece, muito mais os seus filhos do que você conhece, muito mais os seus pais. O Senhor é Deus. E assim como Jesus sondava o coração de Simão, o Senhor sonda o nosso coração. O que há no seu coração, meu irmão? O que há no seu coração, minha irmã? O que há nos porões da sua alma, naquele lugar mais obscuro, mais escondido? O que há ali? O que há naquele lugar onde você não quer que o Senhor visite? O que há? O que está escondido, o que subjaz? O Senhor sondava o coração daquele homem e hoje o Senhor sonda o nosso coração. Será que nós podemos falar como salmista: Senhor, vê o meu coração, sonda, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau? Quem pode falar isso com Davi? Jesus sondava os corações e Jesus dizia: Simão, uma coisa tenho a lhe dizer. E ele respondeu: dize-a, mestre. Mestre? Como mestre? Como você me chama de mestre e você não me trata como mestre? Como? Dize-a, mestre. E o Senhor diz: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois como pagar, perdoou-lhe a ambos. E o Senhor pergunta de forma muito sutil: qual deles, Simão, o amará mais? E ele diz: suponho que aquele a quem mais perdoou. Suponho? Não, Simão. Você tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Quem mais recebeu perdão é quem mais ama. E é exatamente assim. Louvado seja o Senhor. Suponho que aquele a quem mais perdoou. E replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Eu acho linda essa cena. Eu quero que você imagine comigo, na sua capacidade de abstração, ok? Vamos lá? Voltando a ser crianças nesse momento. Vamos entrar na cena. Jesus está falando com Simão, mas ele se volta para a mulher. A atenção de Jesus estava completamente voltada para aquela mulher, e Jesus começa a ministrar diretamente ao coração dessa mulher. Ele diz: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, não me beijaste o rosto, mas ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Você está entendendo como Jesus está confrontando Simão? Não me ungiste a cabeça com óleo, e eu digo mais uma vez, óleo era barato. Mas, diz Jesus, esta, olhando para ela, com lágrimas, aleluia, regou os meus pés e os enxugou com seus próprios cabelos. Não me deste ósculo, não me ungiste a cabeça com óleo. Aí ele continua a dizer: por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, filha. E ele termina de maneira brilhante, como sempre o faz o Senhor Jesus. Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Havia muitos pecados na vida daquela mulher, mas ela recebeu muito amor do Senhor Jesus. E ele dizia: enquanto você estava a me insultar com seu tratamento completamente descabido, esta mulher me honrava.
Enquanto você me maltratava, ela me bem tratava. Enquanto você demonstrava receio, preconceito em relação a mim, essa mulher me abraçava, essa mulher demonstrava afeto. Louvado seja o Senhor. E aquela mulher era grata por sua salvação, com atos de gratidão tais que todos podiam perceber. E nós, queridos irmãos? E nós? Será que nós temos bons motivos para gratidão? Será que nós temos motivos para agradecer o Senhor? E é nesse entendimento que eu gostaria de concluir o sermão. Preste atenção. Os evangelistas afirmam que Jesus foi ungido 2 vezes. Quantas vezes? 2. A primeira é esta que estamos ora estudando. Ocorreu em meados do seu ministério. A segunda foi realizada por Maria, irmã de Lázaro e irmã de Marta. Evento ocorrido na cidade de Betânia, região da Judéia, na casa de outro Simão, Simão o leproso. Claro que alguém que devia ter sido curado por Jesus, porque senão não poderia conviver na cidade. Mas, o que eu quero dizer com isso? Maria tinha outros motivos para ungir Jesus. Por exemplo, pelo fato de poder quedar-se inerte aos pés de Jesus e ouvir Jesus falar das coisas do reino. Era um bom motivo? Houve até controvérsia com ela e com Maria, com Marta, não foi? Senhor, eu estou trabalhando, e minha irmã fica aí parada, só ouvindo. Era um bom motivo para agradecer ao Senhor por todos os ensinamentos que foram ministrados diretamente pelo Senhor em sua vida. Sim, mas havia outro motivo. Há pouco, Jesus havia ressuscitado Lázaro. Compreenda, Lázaro era um morto de 4 dias. E Jesus deixou que se passassem 4 dias para chegar lá em Betânia a fim de ressuscitá-lo. Por quê? Porque havia um consenso, uma tradição entre os rabinos, de que um morto de até 3 dias, um homem santo, um profeta, poderia ressuscitá-lo. Mais de 4 dias, jamais. Somente o Messias. Então Jesus chega com toda a sua autoridade e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro salta da morte para a vida. Um bom motivo para Maria agradecer? Sim, um excelente motivo. Eu sei que todos nós aqui temos muitos bons motivos para agradecer ao Senhor. Uns talvez pela aprovação em um concurso, outros pela posse que já tomaram, outros porque estão trabalhando, uns pelo primeiro emprego, outros pela aposentadoria. Não é assim? Uns por haver comprado uma casa e outros por haver vendido. Alguns por haverem sido curados de uma enfermidade para os médicos incurável. Outros por haver tratamento disponível. É motivo de bênção, de alegria, de gozo, de felicidade e de agradecimento ao Senhor. Uns por haverem passado no vestibular e outros por haverem formado os filhos. Uns por adquirirem a carta de motorista e outros por manterem a carta de motorista. Não é verdade? Quantas razões que há para agradecer ao Senhor. Mas eu sei também, queridos, que possa haver hoje aqui pessoas tristes por não haverem alcançado algo que esperavam tanto. Que talvez possa estar dizendo assim: Senhor, está chegando o final do ano, nós estamos praticamente em dezembro e aquela bênção não chegou ainda. Mas eu sei que o Senhor não se esquece de nenhum dos seus filhos. Não. O Senhor se preocupa com você mais do que você próprio se preocupa consigo. Você crê assim? Aleluia. Eu sei, queridos, que Deus continua soberanamente governando. O trono no céu não está vazio. Há um Deus que governa. O nosso Deus criou todas as coisas e Ele continua mantendo todas as coisas. Ele é um Deus que está empenhado em saber como você está vivendo, como você está passando, o que você está sofrendo.
E ainda que nós não entendamos, muitas vezes, motivos dos nossos sofrimentos, há sempre um pano de fundo, há sempre um background que nós não conseguimos ver, há sempre algo que o Senhor está fazendo, que ao depois nós vamos compreender. Você pode confiar no Senhor, amém? Crer com o coração, com a vida. Louvado seja o Senhor. Ouçam, queridos. Sejam quais forem os motivos da nossa gratidão, o maior deles é a nossa salvação. Aquela mulher, quando conheceu Jesus, ela não recebeu uma casa própria. Crer no Senhor Jesus e você vai ter uma casa própria, um carro zero. Não, foi nada disso. Aquela mulher, quando conheceu o Senhor Jesus, não veio no pacote um marido. Não, a Bíblia não diz isso. Mas ela estava convicta de que havia encontrado o Senhor, o Salvador de sua vida. Deus prova o seu próprio amor para conosco, diz Paulo, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a maior bênção da qual nós não podemos jamais nos esquecer. Não há no mundo maior motivo para a gratidão do que este, a nossa salvação. Eu gostaria de encerrar, queridos, esse sermão com alguns trechos de um dos poemas mais lindos já escritos, que demonstram o coração de um homem apaixonado por Deus. Um pecador que conheceu o Senhor e teve a sua vida completamente inundada pelo Espírito Santo. Teve uma vida transformada, alguém que havia vivido na devassidão do pecado. Alguém que acreditava que o corpo, a matéria, era prisão para o espírito. O espírito era bom, a matéria era ruim. Se o corpo é a prisão do espírito, não tem problema pecar. Pode pecar, porque não afeta o espírito. E ele viveu como maniqueísta durante muitos anos, até um dia conhecer o Senhor Jesus. Esse poema talvez vai ajudar a mim e a você a compreender o que se passava no coração daquela mulher inominada, que interviu numa situação adversa para demonstrar sua gratidão a Jesus na casa de Simão fariseu. O nome do poema é Tarde Te Amei, de Agostinho. E ele diz, tarde te amei. Ó, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava felicidade, buscava algo que não achava, mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou. Porque tu me deixaste conhecer-te, entrei no meu íntimo sob a tua graça e consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Exalaste o teu perfume e eu respirei. Agora suspiro por ti, anseio por ti. De quem separar-se é morrer, de quem aproximar-se é ressuscitar, de quem habitar é viver. Deus, de quem fugir é cair, de quem voltar é levantar-se, em quem apoiar-se é estar seguro. Deus, a quem esquecer é perecer, a quem buscar é renascer, a quem conhecer é possuir. Foi assim que eu descobri a Deus. E me dei conta de que, no fundo, era Ele mesmo, sem saber, quem me buscava ardentemente no meu coração. Provei-te, e agora eu tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e agora ardo por tua paz. Deus começa a habitar em ti, quando tu começas a amá-lo. Vi dentro de mim a luz imutável, forte e brilhante. Quem conhece a verdade, conhece a luz. Ó eterna verdade, verdadeira caridade, tu és o meu Deus. Por ti suspiro dia e noite, desde que te conheci. E mostraste-me então quem eras. Irradiaste sobre mim a tua força, dando-me o teu amor. E agora, Senhor, eu só amo a ti, só sigo a ti. Só busco a ti, só ardo por ti. Tarde te amei, Senhor, tarde te amei. Ó, beleza tão antiga e tão nova, tarde demais te amei. Eu te amei.
exalaste o teu perfume e respirando, suspirei por ti, te desejei e te provei, te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora ardo em desejos por tua paz. Agostinho de Hipona. Nesta noite, querido irmão, querida irmã, agradeça por Deus. Agradeça. Por todas as coisas, pelas lutas inclusive. Nós não sabemos o que Ele vai fazer amanhã. Quem sabe? Alguém sabe? Pastor, eu sei. Se alguém souber, me diga. Eu não sei. Mas eu sei que sempre o plano do Senhor é melhor do que o meu. Eu sei com toda a minha convicção, com toda a força que há no meu ser, que o Senhor tem planos para mim que são muito melhores daqueles que eu planejei. Eu sei que o Senhor tem planos para os seus filhos muito melhores do que os planos que você planejou, meu irmão. Que você planejou, minha irmã. Então descanse no Senhor, confie nele, acredite nele. E agradeça a Deus. Agradeça por quem você é. Agradeça pela vida que você possui. Agradeça pelo nome, pelo sobrenome que você tem. Pela família na qual Deus te colocou. Por tudo quanto há mais na sua história, na sua vida. Agradeça a Deus e deixe que Ele conduza, porque Ele é o Senhor da história. Nada acontece. Eu gosto muito de uma frase de Sproul. Eu vou citar para os irmãos. Sproul, saudoso pastor, ele dizia que se há uma única partícula correndo solta no universo, todo o plano de Deus estaria em risco. Não há nenhuma única partícula que corre solta no universo. Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Portanto, não se esqueça de agradecer sobre todas as coisas por tua salvação.